Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, igreja. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu sinto a presença de Deus. E é muito lindo. É lindo quando a gente baila na presença do Senhor, né, pastor? Não é só os angolanos que sabem dançar, não. Olha só, os brasileiros dançam bom, viu? Aleluia. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Amém. E aprove Deus a cada um que Ele trouxe e que já estava neste lugar. Amém. Sei que as irmãs já estão aqui há 2, 3 dias. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Amém, queridos? Eu gostaria antes também de estar louvando ao Senhor. Eu gostaria de pedir a pastora para estar me ajudando com este louvor. Amém? Aleluia. Eu quero te dizer que você não é qualquer pessoa. Toque no teu irmão e diga assim: você tem um grande valor. Toque nele, repita aí novamente que ele não entendeu. Você tem um grande valor. Amém, queridos? Você não é qualquer pessoa. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Eu gostaria que você ficasse em espírito. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão do lado de cá, se vocês não se importarem, passar para o lado de cá, amém? Como disse o pastor, para não dar o nosso, né? Pra gente... E fica bem melhor para a gente estar assim. Eu gostaria que as irmãs de branco estivessem bem atentas, amém? Aleluia. Pode soltar. Você é precioso para o Senhor. E quem escreve a sua história é Ele. É Deus. Aleluia. Olha para você, consegue ver o teu valor. Te critico, me desprezo por não conhecer meu inteiro. Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do bar, porém escondida. Mas o carpinteiro tanto insistiu que no meio do barro ele a pedra escolhida. Não fosse um inimigo que está dizendo você já perdeu, pois você é uma preciosidade. Quem joga seu Senhor não tem nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o habitador. Tirou você do mar, das águas do Espírito. Entre os pecados, uma pedra linda o Senhor achou. Um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Eu não vejo como o homem vê, você tem valor. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, caído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre os chamados tu és escolhido, amado do Senhor. Você é amado do Senhor. O inimigo que está dizendo você já perdeu, pois você é uma preciosidade.
amado do Senhor. Você é amado, amado do Senhor. Pode aplaudir para ele, Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Você não é qualquer pessoa. Aproveitando você ainda de pé, por favor, abre a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. Aleluia. Amém, queridos? Abre a tua Bíblia. 2 Reis, capítulo 18. Vamos ler alguns versículos para meditação nesta noite. Amém. Eu prometo não te enfadar muito. Aleluia. 2 Reis, capítulo 18. E eu buscando de Deus. E o Senhor sempre me trazia à memória os 3 dias que eu compartilhei com vocês quando estivemos a primeira vez aqui. E Deus falava assim: fale para a minha igreja. Fale para a minha igreja que eu tenho um projeto com ela. Amém, queridos? Quem encontrou 2 Reis, capítulo 18, dê um glória para Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga-me, espere, eu vou te esperar. Vamos ler alguns versículos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e queimou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus e de Israel confiou, de maneira que depois dele não havia seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saísse, se conduzia com prudência. Repita comigo: se conduzia com prudência. Conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Síria, e não o servia. Vá para mim no verso 28, que diz assim: Abisaque pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou, e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Aleluia. Vá para mim agora para o capítulo 19, verso 1, que fica logo em seguida, que diz assim: e aconteceu que Ezequias, tendo ouvidos, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. O verso 6 diz assim: e Isaías lhe disse: assim diz o vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemam. Eis que meterei neles um espírito, e eles ouvirão um arruído, e voltará para a sua terra. A espada os farei cair na sua terra. Vá para mim agora para o verso 32, que diz assim:
porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquele mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Amém? Só até aqui poder se sentar. Vimos um pouquinho para que a gente venha entender um pouco desse grande trajeto que este grande rei passou. Queridos, e quando eu estava meditando, o Senhor me lembrara de um testemunho de um soldado qual era convertido ao Senhor. E quando ele foi se alistar no exército, o seu capitão começou a observar que ele era diferente. E com isso, ele começou a imaginar que tamanha era a confiança daquele jovem para com Deus. E aquele homem começou a persegui-lo. E em um determinado tempo, em frente a todo o batalhão, a toda a sua tropa, aquele homem fez um desafio àquele jovem. Aquele capitão sabia que o jovem não sabia conduzir, não sabia dirigir. E olhou para um jipe que estava no canto do pátio, ali parado há algum tempo, e falou para aquele jovem: eu vou te dar uma ordem, e se Deus é Deus na tua vida, você vai tirar aquele carro daquele lugar e estacionar naquele outro local. E aquele jovem dentro dele começou a clamar ao Senhor: Deus, eu não sei dirigir, mas é o teu nome está sendo afrontado, é o Senhor que é na minha vida. Eu vou aceitar esse desafio, eu vou, e o Senhor vai me conduzir. E narra esse testemunho que aquele jovem entrou naquele jipe, ligou aquele carro e conduziu aquele carro até um determinado local onde o seu capitão mandou. E quando ele desce do carro, ele observa que estava todos de joelhos chorando. Ele ficou sem entender e perguntou aquele capitão: por que todos estão assim? Meu Deus. E aquele homem falou: verdadeiramente você serve um Deus do impossível. Verdadeiramente você serve a um Deus que opera milagres. E ele ficou ainda sem entender. E aquele capitão levou ele até aquele carro e abriu o capô do carro e não havia motor do carro. Meu Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Simplesmente, queridos, porque ele estava sendo afrontado. Toca aí no ombro do teu irmão e diga assim: você não é qualquer pessoa. Toca aí no teu irmão e diga assim: você é escolhido por Deus. E eu ainda digo na ousadia do Espírito: ai daquele que tenta afrontar o Deus que você serve. E quando eu for para a palavra do Senhor, no capítulo 16, vamos ver o rei Acaz. Esse rei era o pai de Ezequias. A Bíblia nos diz que esse rei, ele fez tudo que era de errado aos olhos de Deus. Ele fez uma aliança com o seu adversário. Ele levantou um altar igual o que havia em Damasco. E ele mesmo se atreveu em oferecer. E a Bíblia nos diz que só era deixado para que o sacerdote fizesse sacrifício para Deus. E aquele rei foi e ofereceu sacrifício a Deus. Isso não era correto. E a Bíblia nos diz, no capítulo 16, se você quiser ler em casa, uma história tremenda, que ele se desviou do caminho do Senhor. Estou vindo à minha memória a mensagem a qual a pastora trouxe ontem. Existem realmente igualdade dentro da igreja, mas existe, o Senhor está mandando eu dizer que existe responsabilidades diferenciadas. Porque o que Deus vai cobrar de mim, Ele não vai cobrar de ti. A mim, o meu compromisso de prestar conta a Ele vai ser diferente do teu. E o céu é diferente do teu irmão. Aquele que sabe um pouco mais, mais será cobrado. A Bíblia nos fala isso, queridos. Meu Deus, santo é o Senhor. Só que a responsabilidade e a autoridade de oferecer sacrifício
sacerdotes. Verdade. E aquele rei se atreveu. Isso ofendeu muito ao coração de Deus. No final do capítulo 16, no verso 20, a Bíblia nos diz que ele morre e assume o rei Ezequias. E eu acho tremendo que a Bíblia fala o nome da mãe do rei Ezequias. Ele não pegou o exemplo do seu pai, não. Ele foi ao contrário. Ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez tudo que era bom para Deus. Ele trouxe a restituição do altar do Senhor. E eu estava em casa orando, e o Senhor me trazia a imagem das irmãs aqui buscando restauração para as suas vidas, restauração para o altar de Deus na vida de vocês. E o Senhor falava assim comigo: diga para as minhas filhas que estão ali, que não será em vão. Alguns que estão na carne talvez pensem assim: mas passar 3, 4 dias dedicando só para Deus, talvez seja prejuízo para alguns, mas para vocês será muito lucro. Amém, queridos? Amém, queridas? E quando eu volto, queridos, para esse texto, e eu vejo esta grande história deste rei, que ele se dispôs a fazer com que Deus se retornasse para aquele povo, a trazer a presença de Deus para o povo de Judá. Ele se colocou na posição. E eu digo para a tua vida, você que está buscando uma aliança, um compromisso mais sério com Deus, a tua presença no meio dos teus faz a diferença. A tua presença no meio da tua parentela faz uma grande diferença. E Deus está mandando eu te lembrar dessa coisa, porque você tem um chamado para profetizar vitória e bênção para a tua família, libertação para aqueles que estão presos, luz para aqueles que estão andando nas trevas. Amém, queridos? Como servo do Senhor, como igreja de Cristo, temos responsabilidades, porque o mundo nos observa. As pessoas que não conhecem a Deus estão de olho em você. Olhe para a tua atitude, de que maneira você está se comportando diante aos problemas. Quando eu lembro desse testemunho desse soldado, queridos, ele estava sendo observado por todo o batalhão. Ele não sabia que aquele carro estava sem motor, mas aquelas pessoas sabiam e estavam olhando a reação e a atitude dele. E eu quero te dizer algo importantíssimo. Como Deus não desamparou, como Deus não desampara os seus, Ele também não te desamparará. Amém, queridos? E eu tenho ainda um tema para essa mensagem. Quando a sua confiança é provada. Toca no teu irmão e diga assim: quando a sua confiança é provada. Diga aí para ele de novo: quando a sua confiança é provada. Olhe para mim em primeiro lugar, querido. Quando tudo parece estar estabelecido. Nos versos 3 e nos versos 5 do capítulo 18, vamos ler assim, eu vou ler só 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha só, mas pastora, é quando tudo está bem, né? É quando tudo vai bem. Quando você tem a convicção e a certeza que você restaurou a tua aliança com Deus. Quando você está na presença de Deus. Quando você olha e vê o mar está tranquilo. Quando você vê que tudo vai bem. É nesse momento que a nossa confiança é provada. Ah, pastora, mas Deus faz isso? Faz. A Bíblia nos diz, se eu não me engano, em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 13, o verso 10, o capítulo 10, o verso 13, diz assim: olha, que Deus não permite sermos tentados, além das nossas forças, porém o nosso Deus é quem nos prova. A tentação não vem de Deus, mas a provação vem de Deus. E eu quero te lembrar, você que está no preparo para algo grande para a tua vida, porque as que estão aqui confinadas, eu quero te dizer mais uma vez, você a partir desses dias não será a mesma pessoa, você não vai ver da mesma forma, você não vai ouvir da mesma maneira, você não vai sentir as coisas de Deus da mesma
diferente. E quando tudo está parecendo estabilizado, é o momento que o nosso Deus permite que sejamos provados. Na vida do rei Ezequias não foi diferente. Ele estava todo estabilizado já no seu reino. A Bíblia nos diz que ele já tinha refeito o altar do Senhor, já tinha trazido o povo novamente para adorar somente a Deus. E ele estava tranquilo. A Bíblia nos diz, queridos, verso 5, que não houve algum rei antes dele que tivesse tal confiança em Deus. Creio eu que foi muita ousadia daquele jovem para restaurar a aliança do povo com o Senhor. E eu quero te dizer que quando tudo estava bem, o Senhor permitiu vir a afronta de um grande rei, vir a afronta do rei da Síria contra ele. O rei da Síria manda um mensageiro, como às vezes o nosso adversário, ele não vem por ele mesmo, mas ele manda enviados para tentar te afrontar. É verdade, Jesus. E mandou-se um mensageiro ao rei Ezequias. Qual é a tua confiança neste Deus? Você acha que ele vai te livrar? A Bíblia nos diz que o rei da Síria já tinha tomado posse de grandes nações. Aquele reino era forte. Mas em tudo, o rei Ezequias não temeu. Simplesmente, ele colocou diante do Senhor. Se você ler detalhadamente essa história, você vai perceber que ele levou até Deus aquelas cartas de afronta e mostrou ao Senhor o altar do Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus levanta Isaías e fala para ele: não temas, ele não entrará nem nesta cidade. Ele não lançará nenhuma flecha nesta cidade. Você não está entendendo o que Deus está falando para você nesta noite, para você não temer as afrontas que possivelmente possa vir, ou aquele que já está sendo afrontado. Não temas, porque maior é quem está contigo. Mas pastor, é pessoas grandes, eu não quero saber o tamanho de quem se levantou. O que eu sei e o que eu estou te afirmando, que maior é o que aqui tu está adorando hoje. Maior é o teu Deus. E veio-se um mensageiro e falou. O servo pediu para ele falar em judaico, que ele falou. A afronta, quando vem, ela é bem clara. Falou de uma maneira que eles todos entendessem. E disse para Ezequias não animar o povo, não falar para o povo que Deus ia livrá-los. E às vezes, queridos, quando chega até nós, algumas pessoas falando de coisas difíceis que estão passando, às vezes problemas de enfermidades graves, é difícil, mas na autoridade de Deus, profetizando sobre a tua vida. Não sei qual tipo de afronta, pastor, não tem ninguém me afrontando. Talvez seja uma própria enfermidade que assola, talvez seja humilhação, talvez seja desprezo, talvez seja rejeição, talvez seja lutas conjugais, lutas espirituais, existenciais. Talvez isso se torne na tua vida o grande adversário. Mas com todos eles, em todos eles e sobre todos eles, o Senhor está acima disso. Feche os teus olhos só um pouquinho. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Aleluia. Ainda que você não consiga ver por onde, ainda que você não consiga ver como, mas como Deus vai transformar, como Deus vai mudar a história, ainda que você não consiga ver, queridos, eu quero te dizer e profetizar sobre a tua vida e te lembrar que o autor da tua história, aquele que escreve linha por linha, ele tem reservado de melhor para a tua vida. Ainda que nesses dias você esteja sendo provado por Deus, eu quero te lembrar que ele reescreve e ele muda o quadro. Amém, queridos? Amém. Quando estamos sendo provados, quando estamos sendo testados,
testado, quando a nossa confiança é provada, quando tudo está estabelecido. Em segundo lugar, queridos, quando a nossa confiança é provada, quando as lutas parecem ser maior do que as nossas forças. Como eu já te disse, aquele reino que vinha contra Ezequias era um reino imenso. Era um rei o qual não tinha como ele se safar naquela situação. Não tinha como aquela cidade não ser tomada. E às vezes nós observamos o grande vento, às vezes nós observando o tamanho da luta. Mas eu quero pedir para você que a partir dessa noite você comece a direcionar o teu olhar para cima, para o alto, para o autor da tua história. Glória a Deus, aleluia. Tire a tua visão do tamanho do problema, porque maior que ela é a tua promessa. Aleluia. Maior que ela é aquilo que Deus tem para fazer sobre ti e através de ti. Glória a Deus. O rei Ezequias olhou para o tamanho e voltou-se para o Senhor e apresentou a Deus algo que eu acho tremendo. Quando um crente se prostra para buscar o Senhor e entrega algo na mão do Senhor, não tem como ele deixar de operar e agir. No Salmo 37, se eu não me engano, a Bíblia nos diz, o verso 7, a Bíblia diz que o Senhor, ele acampa o anjo dele ao nosso redor. E quando eu vou para essa história, essa narrativa, a Bíblia diz que Deus liberou um anjo e apenas um anjo destruiu 185 mil soldados. Glória a Deus, aleluia. Imagine só esse mesmo anjo ao teu lado. Imagine só. E o Senhor fala, filha, a igreja não sabe quem ela é, porque às vezes se prostra diante de problemas e situações. Não é palavras de persuasão, palavras para te convencer, não. Eu estou falando do Deus que você veio adorar. O quão grande Ele é e quão grandes coisas Ele faz por mim e por você. Ainda mesmo que não merecemos, mas o Senhor faz. E nessa noite Ele quer que a igreja saia daqui entendendo que você não é qualquer pessoa. Ele quer que você saia daqui entendendo que maior do que este vento é o teu Deus. E Ele não permite, queridos, que você saia perdendo em nada, se não for para um propósito. Pastora, mas no meio da caminhada eu sinto que eu perdi algo. Se tu perdeu algo, o Senhor vai te restituir coisas melhores. Se você perdeu, é porque não fazia parte da tua história. Se você, porventura, existem pessoas aqui que falam no coração, mas já está demorando e eu estou perdendo até o vigor. Eu quero te dizer que Ele restaura as tuas forças e Ele dá o vigor para ti. Mas pastora, está demorando tanto, eu não suporto mais. Queridos, o segredo decante o rei de Passu, rei decanta, rei do servo do Senhor, é se prostrar e confiar no Senhor. Talvez você esteja sendo provada a tua confiança, talvez esteja sendo provada a tua fé, e tu estás baixando a cabeça. Deus manda dizer para a igreja: erga a tua cabeça e caminhe, porque tu és de pastura, escolhida e está sendo preparado por Deus. Quando Deus te traz a sua presença e fala coisas que estão no coração dele para a tua vida, como eu sei que o Senhor hoje está falando aqui com crentes, porque o culto para estar com a presença de Deus basta ter 2 pessoas invocando o seu nome, e aqui há muito mais que isso. E Deus te trouxe porque Ele tem algo para falar contigo dentro dessa mensagem. Se porventura você que está sendo preparado também, lá fora você não tenha medo, porque a mesma proteção
Ele lança palavras, às vezes usa pessoas, até mesmo pessoas que nós amamos, nos decepcionam. Ele usa pessoas para falar palavras para ti de desânimo, que às vezes entra em nosso coração e abate a nossa confiança. Eu quero te lembrar que nesta noite Deus manda eu te lembrar mais uma vez. Não deixe que o teu adversário consiga fazer você cabisbaixo. Amém, queridos? Amém, aleluia. Porque o que Deus está preparando é bem maior. Eu costumo dizer que não, a Bíblia diz que Ele não permite nada se não for com um propósito. Até mesmo as tentações do nosso adversário, Ele permite com um propósito. E as que vêm sobre as nossas vidas é porque Deus sabe o quanto nós podemos suportar. Amém, queridos? Amém? Quantos estão repetindo? Eu não sei o tamanho da prova nem da luta. Eu não sei o tamanho da afronta. Mas eu quero te dizer que não é para a sua vida simplesmente. É para aquele que está na tua frente. Amém. Amém, queridos. E eu sinto Deus falando nesta noite. Eu sinto Deus falando. Ele está, nesta noite, Ele manda dizer que Ele está quebrando cadeias. Ele está curando almas nesta noite. E Ele está te preparando, Rei de Canto, para você não fugir das provações, das lutas. Quando eu estava ouvindo o louvor, que a irmã Renata louvou, muito lindo, fala muito sobre isso. Passei por provações. Elas pensam que vão fazer você parar. Elas pensam que vão deter a tua confiança. Mas elas só vão ficar no pensamento. Amém? E para concluir, queridos, quando a sua confiança é provada, em primeiro lugar é quando tudo está estabilizado. E em segundo, quando parece que é maior até mesmo do que as nossas forças, que na realidade não são. E no Salmos de número 20, o verso 7 diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu e você, nós confiamos no nosso Deus, aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode todas as coisas. Em Jeremias, no capítulo 17, queridos, nos diz assim, olha, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Se porventura, você estava confiando em algo que não fosse Deus, eu quero que você traga de volta a sua confiança para Ele. É verdade, Jesus. Amém. Feche os teus olhos só um pouquinho.